O demônio caçador de almas. Ele pula de corpo em corpo, atormentando as pessoas. Antes do início da Era do Homem, quando Lúcifer e seus discípulos viviam nas trevas no inferno, decidiu que queria sair do inferno e viver na Terra. Mas os demônios não podem passar para o nosso plano de existência. Eles podem possuir as pessoas, atormentando-as e levando-as a cometer atos horríveis. Mas Zack queria mais, pois acreditava que se passasse para o nosso plano existencial, seria considerado um deus pelos homens. Então o jovem Zack foi falar com Satanás, pedindo para ser mandado para a Terra. Satanás negou o pedido, explicando que os demônios não podem andar sobre a terra. Então, assim como o próprio diabo uma vez desafiou Deus, Zack desafiou Lúcifer. O jovem demônio acreditava que podia vencer o Senhor do Inferno. Mas Satanás era muito poderoso. Ele transformou Zack em um espírito e o condenou a vagar entre o inferno e a terra até o fim dos tempos. Zack poderia entrar no corpo dos homens, mas não poderia matá-los, e as almas daquele que ele possuísse deveriam ser mandadas ao inferno, ou o próprio Satanás viria atrás de Zack. Durante milênios, o espírito demoníaco vagou entre os homens. Como uma má influência, era uma voz que sussurrava no ouvido, levando as pessoas à loucura. Zack gostava de brincar com os homens, fazendo-os parecer tolos ou loucos. Um negociante que de repente jogava dinheiro fora, um soldado que sem motivo algum atacava seus companheiros. Estas são algumas das brincadeiras que o espírito demoníaco gostava de fazer com os homens. Quando achava que alguém estivesse bem frágil, Zack então possuía o corpo da pessoa e mandava a alma para o inferno. E assim foi durante séculos. Zack se sentia o próprio dono do mundo, intocável. Mas tudo mudou um dia, quando Zack entrou no corpo de um homem na Galileia e foi até a sinagoga desafiar os mestres da lei. O homem possuído entrou no local sagrado e começou a criticar os mestres da lei e as escrituras sagradas. Então, um jovem judeu entrou na sinagoga e Zack imediatamente sentiu o poder de Deus naquele homem. Era Jesus de Nazaré. Ele leu as escrituras com uma autoridade que ninguém jamais havia demonstrado. Incomodado com a presença do Filho de Deus, Zack desafia Jesus, que o expulsa do corpo do pobre homem. Zack então jurou acabar com a igreja que Jesus Cristo estava criando. Nos anos seguintes, o demônio iniciou uma batalha contra a igreja, possuindo o maior número de pessoas que ele pudesse. Mas sempre o poder de Deus prevaleceu, e Zack nunca conseguiu seu objetivo. Mas o demônio ardiloso nunca desistiu do seu intento de dominar a terra e de destruir a obra de Deus. A batalha entre o bem e o mal se desenrolou em várias frentes do passado e chegou até os nossos dias. Zack aguardou o momento certo para uma nova investida. Ele agora está atormentando o filho de um poderoso político e empresário, e com isso ele espera desequilibrar a balança do poder mundial e iniciar uma era de caos, para surgir depois, como se fosse o salvador do mundo. O pai do garoto, um dos homens mais ricos do mundo, já tentou de tudo para curar o rapaz do que os médicos acreditam ser um tipo raro de esquizofrenia. Aconselhado por um padre amigo da família, o empresário levou o filho para a Irlanda, terra de seus antepassados, para ser internado em um antigo seminário, dirigido por um dos últimos padres exorcistas. Era a última esperança da família. Embora fosse católico e irlandês, o empresário não era praticante. Estava até um pouco afastado da igreja, mas estava disposto a tudo para salvar o filho. Especialista em exorcismo, o padre Jonas trabalha há muito tempo expulsando os demônios de homens e mulheres em várias partes do mundo. Ele sabe que no mundo atual é fácil para as pessoas não acreditarem que demônios existem, mas este é o melhor truque do diabo: fazer com que as pessoas não acreditem que ele existe. Além de diretor do seminário, Jonas ensina técnicas de exorcismo para poucos padres escolhidos a dedo por ele.
O religioso ainda não sabe, mas a luta mais importante de sua vida acontecerá nos próximos dias. Se Jonas vencer, o destino do mundo será a luz. Mas se Zeque vencer, a humanidade será jogada em uma era de trevas. Depois de um período de preparação, o religioso finalmente está pronto para o embate e se dirige ao quarto do rapaz. Na porta, o pai do jovem aguarda dizendo que a situação do filho se deve ao seu afastamento da igreja. Sem falar nada, o religioso apenas sorri e toca no ombro do empresário e em seguida entra no quarto, onde o rapaz dorme sedado. Assim que o reverendo entra no quarto, a porta se fecha violentamente atrás dele, deixando o pai do rapaz do lado de fora. De repente o jovem acorda, mas sua aparência está transfigurada. Ele parece um monstro e flutua no ar, um pouco acima da cama. Padre Jonas, nos encontramos de novo, seu maldito soldado de um Deus fraco. Bradou o rapaz com uma voz que parecia vir do próprio inferno. Eu não sei quem você é, ser das trevas, mas eu vou te expulsar do corpo deste jovem inocente, em nome de Deus. Rebateu o padre, tirando um crucifixo de sua pasta e apontando para o demônio, que se afasta um pouco e começa a rir. Sua fé é grande, padre, mas está longe de me derrotar. Você já salvou a muitos, mas não pode salvar a todos. Esta alma jovem você não salvará. Quando o padre ia pegar sua Bíblia para começar o ritual de exorcismo, houve gritos vindos do pátio do seminário. Ele corre para a janela e vê um bando de cães selvagens atacando os padres e todas as pessoas que estavam no pátio. O pânico é geral e muitos correm para se esconder. O padre se vira para o demônio e percebe que ele está comandando os animais. Jonas pega um vidro com água benta e joga na direção do monstro, acertando uma de suas pernas. O demônio Zeque grita de dor. Quando o padre vai jogar no segundo vidro, ele ouve um rosnado muito forte no corredor e então o pai do garoto grita por socorro. Ao abrir a porta, o padre vê o homem lutando pela vida contra um cachorro enorme, que tenta a todo custo rasgar sua garganta. Sem pensar duas vezes, o padre pula sobre o cão, tirando-o de cima do homem. Agora o animal volta sua atenção para o religioso. Neste momento, o empresário pega uma cadeira, entra na frente de Jonas e diz: "Não se preocupe comigo, salve o meu filho", diz o homem, partindo para cima do cão. Quando o padre volta ao quarto, o demônio está sentado, lambendo as próprias feridas na perna. Ao ver o padre, a besta do inferno ri mais uma vez, e com um gesto, joga Jonas contra a parede com uma força que parece esmagar o corpo do padre. Sentindo-se fraco, o padre pede a Deus que lhe dê forças para enfrentar o demônio, nem que para isso tenha que sacrificar a própria vida. Então o padre ouve uma voz ao fundo rezando o ritual de exorcismo, e o demônio começa a se contorcer soltando o padre. Jonas percebe o pai do garoto lendo a Bíblia. Ele está muito ferido, mas mesmo assim continua. O padre se junta ao homem e assume o ritual de exorcismo. Juntos eles fazem o demônio recuar. Jonas joga água benta na criatura, que mais uma vez urra de dor. Ao final do ritual, o monstro sacode violentamente o corpo do rapaz e sai dele, deixando um cheiro de enxofre no ar. Exaustos, padre e empresário caem de joelhos ofegantes. O padre Jonas olha para o empresário, que sorri. "Antes que me pergunte, padre, eu fui seminarista. Larguei para cuidar da minha família quando meu pai morreu. Sei que só os padres podem realizar este ritual, mas achei que se começasse poderia distrair o demônio e ajudar o Senhor", disse o homem. "Estou ficando velho demais para isso. Você fez muito bem. A sua fé ainda está aí. Você não a perdeu", disse o padre, se levantando devagar. Os dois vão até a cama ver como está o rapaz, que parece dormir como uma criança. Ainda não foi desta vez que o mal venceu.